que existiu Davi, nem Jeconias. Agora, pelos judeus, correto, fala mesmo. Pode ver a letra do codex que tem hoje lá no Leningrado e do Alepo, é tudo em hebraico moderno. Veja lá se não é, você quer uma prova. Diz que eu mandei aqui para você baixar. Não, escrito do Mar Morto em arcaico, filho, é paleo hebraico, viu? Sim, paleo hebraico, mas do escrito Mar Morto que foi encontrado, em momento nenhum fala que existiu Davi. Foi referente a Tomé, mas referente à própria descoberta que encontrada na Babilônia. Inclusive refutando tudo que se tem hoje ali. Por exemplo, dizendo que na realidade o próprio Criador não seria nada de Criador, seria simplesmente o próprio Baal. Mas vamos lá, bota seus argumentos. Inclusive, Os escritos do Mar Morto, escrito em paleo hebraico. Sim. Diz que o quê? Que é isso, Rafael? Correto. Rapaz, os escritos do Mar Morto são os escritos que os hebreus, que os judeus de agora, recentemente, como se fosse uma prova para eles de que a história deles é a realidade, bicho. Que judeu? Se não existiu judeu. Esse judeu foi... Eles são dos hebreus. Sim, mas os hebreus que se foram mortos lá no peito da Babilônia, que eu saiba. Beleza, é uma concepção sua, bicho. Entendeu? Não, concepção da própria Bíblia que você lê. Não, eu tô querendo ver você mostrar tipo prova, mostra aí, e aí eu vou trazer um documento que eu tenho aqui e vou mandar pra você. Ué, quem disse que não existia foi você, bicho. Eu tenho certeza que não existiu. Agora você está dizendo que existe Jeconia. Então, defenda a Jeconia. Cara, olha só, como eu disse, bicho, como eu disse já, vários escritos antigos testam ele na genealogia do povo lá de Israel, pô, do povo hebreu, cara, dos reis de Judá. A genealogia também diz que o próprio Salvador é filho de Eli. Veja aí lá em Lucas. E não é. Irmão, não é Eli. Tá errado. Eli, traduzido do grego, é Elohim, aportuguesado é Elohim de Israel. Hein? Quando tem Eli. O de Lucas está errado e o de Mateus está certo. Só que eu tenho prova que nem o de Mateus nem o de Lucas está certo. E aí? Como é? O que tu tá falando do quê? Dos próprios evangelhos que foram os novos, né? Mateus, Lucas, João. Tu disse que Mateus está errado. E Marcos. Correto. Tá dizendo que o livro de Mateus, o evangelho está errado. Sim. Quer dizer que tu tá contrariando todos os historiadores e os pais da Igreja Católica, bicho? Da Igreja Católica? Correto. Com certeza. Quando diz que os evangelhos de Mateus, ou o livro dos Hebreus, que é como é conhecido o Evangelho dos Hebreus, diz que foi escrito em hebraico, tem uma cópia hebraica em um museu. Eu tenho essa cópia hebraica, uma cópia de 900 antes da era cristã. Eu tenho essa cópia. Os ebionitas usavam o Evangelho de Mateus. Os nazarenos usavam o Evangelho de Mateus. Aí você está contrariando toda a historicidade, pô. Toda a historicidade, correto. E segundo Jerônimo, segundo Epífano, segundo Tácito, segundo Irineu, esses camaradas todinho que escreveram a história da Igreja Católica, eles dizem, cara, presta atenção, eles dizem que o Evangelho de Deus, presta atenção, eles dizem que o Evangelho de Mateus foi o único que foi escrito em hebraico. Eu não creio.
Mas eles dizem que foi o único escrito em hebraico. E tem mais. É mais fácil de Lucas estar errado do que o de Mateus, pô. Conversa que o primeiro a ser escrito foi de Marcos, mas o primeiro foi de Foi de Marcos. Marcos, beleza. Beleza. E onde é que tem a credibilidade de Mateus aí? O quê? Porque não foi escrito nem por Mateus, nem por Marcos, nem por Mateus, nem por Marcos, nem por Lucas, nem por João. Nenhum deles foi escrito por esses apóstolos. E prove que foi escrito por ele. Não, você que está dizendo que não foi escrito, pô. Eu quero que você prove que não foi escrito. Não, eu vou provar. Agora, por exemplo, olha só os argumentos. Dizer, os escritos não foram escritos pelos apóstolos. Isso aí é um problema independente aí. Mas dizer, por exemplo, não, os escritos foram os escritos. Se não foi pelos apóstolos, não Você está dizendo isso. Mas historiadores dizem que foi. Historiadores protestantes, católicos. Não, protestante católico não. Porque José, ele era sacerdote judeu. Quem? Cortou aí, Thiago. Tá cortando. Flávio José hebreu e descoberto que os documentos de Flávio José é falso. Isso já foi refutado há muito tempo. Os documentos de Flávio José foi falso. Não, bicho. Me mostra aí. Me mostra aí. Não, bota os seus argumentos para defender Jeconias, que eu lhe mostro tudo isso aí. Eu tô querendo saber você. Sobre o escrito que está no Vaticano do hebraico, eu tenho ele. Inclusive, eu até pedi para um indivíduo mandar para mim o documento que ele contou lá na biblioteca de Jerusalém, né? Tem que falar esse nome, mas de Jerusalém, que é a Bíblia hebraica 900, uma style cristã. Mas vamos lá, você está dizendo que na realidade existiu Davi, né? E se Jeconias existiu, Davi existiu. Prove isso. Peraí, não existiu Davi, beleza. Olha só seus argumentos, como são. Não existiu Davi. Se não existiu Davi, cara, então não existiu uma história de um povo judeu. Beleza. Se não existiu a história de um povo judeu, então não existiu Yahusha. Não. Entendeu, aí você se engana. Porque você se respalda nos livros que estão dentro hoje dos 66 livros que o povo tem hoje. Mas não só tinha 66, tinha 385. Então me diga por que Davi não existiu. O quê? Por que Davi não existiu? Davi não pode ter existido, porque simplesmente, quando se fala de Abraão, simplesmente foi um erro gráfico que existia no padrão hebraico. Já começa por Abraão, não começa nem por Davi. Abraão é Avraham, que significa pai de povos. Pai de todos dos povos, certo? Só que esse nome não era Abraham. Esse nome no hebraico arcaico mais antigo, que foi fazendo uma modificação por causa da adição do Al de Abrão para Abraão, ele significava simplesmente terras altas, que ficava da palavra Arram, que se tornou Avarram, simbolizava simplesmente a Mesopotâmia. Certo? Estava se referindo à própria Síria, ele não estava se referindo a uma pessoa, estava se referindo a um lugar, que significa terras altas. Mas vamos lá, como é que se... Não, peraí, Abraão que vem de Rã, então significa terras altas? Sim. Não, peraí, olha só. O significado do nome nem tanto, mas beleza. Se você diz que Abraão não existiu,
existiu. Eu também não digo que assistiu nem que existiu, eu tô falando aqui acerca dos escritos. Você disse que Abraão não existiu. Beleza. Mas e Isaac e Jacó, que são filhos de Abraão? Sim, isso foi história inventada. Por exemplo, Isaac simbolizava simplesmente um povo. Não, pera, história inventada? Beleza, bicho. Se for história inventada, legal. Mas os escritos estão aí pra dizer, pô. Pô, e estão escritos aí pra ser mascarado. Porque foi uma história muito mal feita. Se o cara for lá no hebraico... Se você tiver documento mais antigo do que os escritos do Mar Morto, aí legal, cara. Provando isso que você tá falando e que Abraão não resistiu, é legal. É, amado, isso aí você não vai ver na mídia não, isso você vai ver por historiadores do passado. Não é Bíblia não, tô falando de Bíblia não, tô falando de escritos, de achados, cara. Então... É que nem o Silva aí do Apóstolo não, que pega um pedaço de pedra e coloca aí dizendo que é evidência não. Certo, mas você não vai ver tudo que é do hebraico arcaico, eles destroem, porque na realidade ele quer manter a mentira. Por exemplo, teve um historiador lá do lado de Israel, que ele simplesmente quis colocar isso na mídia quando fez a descoberta. E o que é que fizeram? Não deram espaço para ele. E quando um amigo dele que encontrou os achados de um indivíduo que tinha um nome de Jonatas, que inclusive cita, encontraram que na verdade não tem nada a ver em relação, por exemplo, a questão da crucificação. Isso não existiu. É impossível ter crucificação. Sim, até eu concordo. Por quê? Então aquele pedaço, porque a crucificação não existia, existia assim, era numa estaca, era feita numa estaca, tirado DNA, que na realidade foi a mão amarrada. Como eu falei, Barrabás não significava uma pessoa, e sim se chamava, era um nome, entendeu? Se estava se referindo a ele. Então, por exemplo, como é que eu sei que ele não foi divino? Eu sei que ele não ressuscitou. Eu sei que ele não andou sobre as águas. Eu sei que simplesmente a questão do Abraão era uma palavra que simbolizava a própria Mesopotâmia, que hoje fica na Síria, que a partir do tempo foi mudando de Arã, que significa terras altas, Avarã para o nome né? O Abraham, que dá o significado de Abraão. Como é que pode, se as outras descendências veio de Abraão, como pode vir Davi, como é que pode vir tudo isso? Rafael, você tem que observar que tem toda uma história acerca da descendência de Abraão. Por exemplo, o Abraão teve dois filhos, Isaac e Ismael. Você tem que ver que até hoje existem pessoas descendentes de Ismael, cara. De Ismael? Sim. Isaac estava se referindo não a uma pessoa, estava se referindo ao próprio filho da terra. Beleza, e os descendentes de Ismael, pô? Descendente de Israel de quê, bicho? Se não era uma pessoa, como é que... Não, pô, o próprio... se eu não me engano, é os muçulmanos que são descendentes de Ismael. E aí, bicho? Sim, essa história foi inventada, meu amigo. Não foi simplesmente uma coisa... Não, é difícil. Dizer que foi inventada, beleza. Dizer que foi inventado, legal. Mas tem que contrariar toda uma historicidade, por algumas evidências arqueológicas, entendeu? Por exemplo, olha só.
Sim. Pedras, por exemplo, a pedra de. Tem uma pedra. Pedra de Arruquim, que fala acerca Eu sei qual é. do rei Joaquim, que é o pai de Jeconias, cara. Tá? Lembre que existia dois Jeconias, não só tinha um. Isso pelas histórias. Observa. Se não tinha dois, tinha dois, meu mano, não só tinha um não. Da onde, pô? Reis de Judá? Dois reis de Judá chamados Jeconias? Da Não, onde, pô? tinha duas pessoas na Bíblia que se chamavam Jeconias. Sim, meu amigo, eu tô falando que na pedra de Arruquim, Joaquim, rei de Judá. Sim, então, mas ali quando se fala de Jeconias, ele não está se referindo ao Jeconias amaldiçoado, não, está falando de outro Jeconias. E que Jeconias então? Observa, bicho, na própria história lá em Primeiras Crônicas, leia direitinho para você ver. Tinha dois Jeconias, bicho. Dois Jeconias, tu tá falando do quê? Tu tá falando de Jeremias e de Mateus, é? Não era Joaquim, ali se referia a Joaquim, não se referia a Jeconias, não. Observa direitinho. Tu tá falando do quê? Onde é que tá escrito isso? Na própria essa Bíblia pagã. Beleza. Tá falando aonde? Que capítulo que vai ser? Falando de Jeremias 22, é? Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu te mando rapidinho na Bíblia. Se for Jeremias 22, pô, é Joaquim, rei de Judá, pai de Jeconias, pô. Eu sei, pô, mas o que está se referindo ali de Jeconias no final não é o Jeconias amaldiçoado que não pode ter filho, não. Beleza. Tá entendendo não, bicho? Entendeu? Mas só que eu não estou me referindo se ele era amaldiçoado ou não era não. O que eu estou se referindo é lá antes disso. Por isso que ele não é impossível ter ele. Você ainda não entendeu, eu acho. O que eu estou dizendo não é por causa de Jeconias ou não Jeconias, não. Jeconias, eu presumo que não exista por causa que a palavra Abraão sofreu modificações durante o tempo. Ele significava terras altas ou montanhas altas. A palavra no hebraico. Então não tem nada a ver em referido a, por exemplo, eu vou dar um exemplo para tu. A palavra Golias não existia. A palavra Golias era o Aulates, depois Golates, depois se tornou Golias. Não estava se referindo a Golias, uma pessoa, não, estava se referindo aos filisteus. Ou seja, durante o tempo foi modificando as palavras, mas que na realidade não era esse significado. Então, por exemplo, muitas pessoas ficam, não, tudo bem, é uma história, você tem que contar, dizer a história. Mas é mentirosa, bicho, vou fazer o quê? Pegue, é porque infelizmente, bicho, veja, eu vou enviar para você agora, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, Codex Leningrado, veja aí. Acho que você já tem, né? Ó, o Codex Alepo aí, os dois. Não. Esse é o... Não, senhorita. Deixa eu ver. Isso daqui é um arcaico, veja. Isso aqui de baixo é um arcaico. Isso aqui é ele é uma pedra que está em arcaico. Veja aí.
Esse fabricado pelo cristianismo, pelos esses judeus aí, isso aí é mentiroso, velho. Os livros que se fala onde se refere a um profeta, não tá nada na Bíblia não tá fora. Ah, tem aquele salgadinho aí nessa menina aí, bem grandão. Traz ele, tá vendo? Aquele amarelozão grande. Aquele grandão, cara, assim, ó. Vende aí, fica bem aí nessa bodega aqui. Sabe, é um grandão, igual aquele chilitão. Alô, alô, alô. Alô, e aí, Thiago? Então, eu tava falando pô, acerca de que esse Jeconias era amaldiçoado. Porque aquele Jeconias lá que o cara do site se cita lá, pô, tá errado aquilo lá, pô. Entendeu? Uhum. Então eu tava citando esse Jeconias. Pô. Ele mandou aí um negócio aí pra tu, ó. O quê? Código de Leningrado? Já tem. Já tem, já, né? Então, pronto. Eu tenho uma Bíblia aqui, ó, Estudo de Gartense. É a mesma que o Fábio Sabino tem. Entendeu? Essa é do Fábio Sabino, tem, cara. Ele veio desse código aí, Leningrado. Sim, o Código de Leningrado, como você está falando, foi o mesmo que é de Sabino, que é judaico. Entendeu? Às vezes aí esse daí que está em arcaico aí, esse daí que está em arcaico, não tem nada a ver, meu amigo. Não tem nada a ver. Esses que estão lá em Israel, não tem nada a ver com arcaico. O único que se parece próximo é o de Isaías. É o de Isaías, o de um pouco de Osé, de Ezequiel, que está lá. E é o que se parece com hebraico arcaico. Mas mesmo assim, você pode ver que é uma mistura de arcaico com a própria língua que foi depois traduzida pelo Expresso. E essa língua depois, essa língua já modificada. Veja aí. Deixa eu ver se tem um. E salgadinho, cara. Fica bem na geladeira ali. Na hora que entra na bodega. Na hora que entra na bodega. Aquele grandão assim, o amarelo. Esse aqui eu botei. O que tem? Grande, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Também no salmo foi encontrado aqui, ó. Isso aí você vê na internet também, né? E foi encontrado no Tiquirã, ó, aqui. Esse daqui eu. Aqui. Observa, ela está falando que tem um iode vazio da forma arcaica, mas você também observa um pouco de ugali. Aqui, ó. Ugali. Ó. É uma mistura não só do arcaico, mas também é uma mistura. É o período de transição. Veja, 2000, vamos lembrar. Esse daqui é um período de transição. Ó, observa. Tem o arcaico, que é a língua do iode, de vaziver. E os outros que veio aqui, ó, as outras escritas aqui, não está no arcaico não, está da forma eucarística.
Então, oxente, tem alguma coisa errada. Vamos ver aqui. Vou a esse aqui. Deixa eu ver se eu mando esse aqui. Ou ele é arcaico todo, ou ele tem influência já de forma modificada. Ó, esse aqui é o tijolo do Guadalupe, veja aí. Isso aqui já está em forma. O tijolo que foi encontrado na frente. Esse tijolo de Nabucodonosor está escrito em ugarítico. Mas observe que o ugarítico essa é tipo uma linguagem, uma figura que fica próxima ao arcaico, porque ela é como se fosse daquela forma pontuada, né? Observa aqui, ó. Parecido, isso aqui, ó. Isso aqui foi no período da Babilônia. Aqui. Deixa eu ver outra aqui. Ó, esse daqui que eu fiz pedir para ele tirar foto, esse aqui quase ninguém tem, que eu não botei na internet não, mas vamos aqui, veja. Aí você está se baseando que o Salvador existiu por causa dessa Bíblia aí? Não. Ao contrário, foi das que tirada que estava falando sobre o que aconteceria. Mas vem aqui, ó. Veja aí. Acho que tá aí. Essa daí está numa mistura também, igual aquele livro de Salmo. Um pouco de hebraico arcaico com um pouco de ugarítico. Pode ver que tem as letras de ABG, mas as outras letras já estão misturadas. Vou encontrar. Deixa eu ver se eles têm. Eles botam, meu amigo, eles botam aqui, ó. Ou você acha que o que você tem é o que foi considerado pela verdadeira? Ao contrário, lá em Jeremias 18 ele fala que a verdade ficaram com ele, porque eles fizeram o livro que... Tu tá falando do que, bicho? Tu tá falando do quê, hein? Isso aí, tudinho, pô. Tá ligado? Aí tá perdido de transição. Tô dizendo o seguinte, que tu tá dizendo não, porque lá tá lá em Israel tá esse documento. Sim, mas tá tudo no moderno, ou no período de transição. Não tem um de muito poucos em arcaico mesmo. Então quer dizer que a Rússia não descendeu de Jeconias? Não, nem de Jeconias. Jeconias foi criado também. E que a Rússia não era judeu? Ele... Por isso que o nome dele... Tu já se perguntasse por que o nome dele se tornou Iese? Já se perguntasse por cara disso? Do quê? Porque o nome dele se tornou grego-romano, tu já se perguntasse por causa disso? É só por causa, tu acha que é só por causa da questão? Ele era grego, então. Não, ele era... Veja só. Você se baseia em cima da onde? Pode dizer, você se baseia em cima da Bíblia. É ou não é? Não, em cima da Bíblia não, olha só.
Analise o seguinte. Você não era judeu, bicho. Veja isso daí, isso é importante, do êxodo. Não que o escape daqui é ruim, entendeu? Ele fica rodando aqui assim pra puxar os contatos aqui e fica o camarada abrir essas coisas fica ruim. Conclui aí, Thiago. Ó, o êxodo, aqui, tudinho, todas as formas, aqui, ó. Você pode ver. Não, eu quero saber qual era. A maldição. Se ele era. Quero saber se ele era judeu ou não. Se Jeconias. Se ele era maldito por causa da descendência de. E se ele não era o Messias por causa da maldição de Maldição de Jeconias. Ele era profeta, né? Até os textos de... Beleza, tá ligado isso aí, mano. Quero saber se ele era ou não. Aí. Tá cortando teu áudio, fala. Ele quer saber se é descendente de Jeconias, se ele vem da linhagem de Jeconias ou não. Não, meu amigo. E cientista sério sabe disso. Agora por quê? Porque os caras... Brincadeira, tá de brincadeira. Eu tô... Ele não é descendente de Jeconias, não. Não, bicho. O nome dele se tornou romano, greco-romano, Jesus Cristo. E isso no greco-romano simplesmente foi por causa... Essa história que estava de Jeconias na internet não é totalmente errada não, velho. Foi por isso que o nome dele se tornou romano. Já por causa disso. Por causa de quê? Diga por causa de quê? Desse referente à questão de Tibério Pantera. Tu tá falando do que, bicho? Do Tiberius Pantera, da história de Tiberius Pantera, é? Sim. Outra coisa também é que foi encontrado no século I, certo? Século I e século II, próximo ao século II já, foi encontrado um corpo em que a Igreja Católica destruiu quando a mídia foi em cima. A mídia não, Encontrado o quê? Os arqueólogos foram em cima. Um corpo. Um corpo? Sim. Corpo de quem, pô? A igreja no tempo, a Igreja Católica, ela não deixou o povo saber, né? Fizeram como se fosse um muro, simplesmente para o povo não saber o que foi encontrado lá. Mas depois, nesse mesmo período, o que foi que aconteceu? Nesse mesmo período, Para o corpo de quem, pô? o quê? Sim. Isso aí, do Eu tava falando que é um corpo, Thiago. Ô, Rafael. Sim, do próprio Arrucho. Corpo do. Espera que acharam o corpo de Arrucha, foi, bicho? Próprio Arrucho, suposto próprio Arrucho. Beleza, que eu tô sabendo acerca de esqueletos, de ossadas, foi achado o corpo de Yeshua, O quê? que seria Yahushua. O problema, Rafael, é o seguinte, Sim, faz. que naquele período existiam muitos com o mesmo nome, era o nome popular, cara. Não, é como eu coloquei o vídeo aí, era um nome popular. E isso, tá lá. Não, Na correto. própria Bíblia você vê vários Jesus. Jesua, barra Jesus. Mas não foi de Jesus, foi do nome hebraico. E outra coisa, se fosse algo impossível de se encontrar, se fosse algo impossível de se aquilatar, então eles não esconderiam, entendeu? Isso.
Não, Beleza, quando eu falo no hebraico, é porque na Bíblia hebraica tem Yeshua, tá? Yeshua. sim, meu amado, mas veja só, uma coisa é que o que acontece? Se fala que Cortando. ele ressuscitou, tá? Se fala que ele ressuscitou, mas não houve ressuscitação. Não, eu tô falando acerca do corpo ser de Yahush, não, que eu saiba, naquele período, o nome de Yahush era famoso, todo mundo usava, pô. Eu sei, pô, mas a própria igreja, ela escondeu isso, por isso que o povo não ficou sabendo disso. Poucas pessoas sabem que tinha esse corpo, que na realidade foi encontrado, entendeu, esse corpo, e a própria igreja católica não deixou o povo saber o que corpo era. Ora, se fosse algo que não podia, se fosse algo que não fosse nada demais, isso seria exposto. Por exemplo, a versão de que ele foi crucificado com um cravo em cada palma da mão, o pé esquerdo sobre o direito, com ambos os pés transpassados por um único prego e de braços abertos, como ele, se ele quisesse abraçar ou salvar das garras de algum opositor, isso não passa de mística, velho. Isso não passa de mística, porque já foi feito análise de pessoas que morreram no mesmo tempo e que era crucificada, e que a crucificação É legal, eu tô falando acerca pelo fato de a igreja católica esconder, pelo fato da igreja católica esconder, não prova que seria ele fato. Meu amigo, não prova. Olha, veja só, se eu chego. Existiam muitos na época, era um nome extremamente famoso. Tiago, eu pego um nome e. Veja, você está se colocando o nome como uma questão, mas veja só. O nome lá existia vários, eu concordo com você. Você está colocando o nome como ponto vital. Agora, só que tem um porém. Yeshua. Yahushua, tudinho, Yahushua é o nome de. Você sabe que é o nome pagão. Então não era o nome dele, o nascimento, não. É o nome pagão. Era o nome de Josué, pô. Sim, é o nome pagão. Então, por exemplo. Tinha o mesmo nome. Qual foi, Thiago? O quê? Josué tinha o mesmo nome dele, cara. Ah, e se tem Josué. fosse Josué, fosse o corpo dele encontrado? Tá entendendo, cara? Josué tinha o mesmo nome, podia Yahu. Mas entenda, olha, Vários veja. Yahu. Puxa, foi como eu vi. Eu estou dizendo, tinha vários, certo? Mas no tempo, vários arqueólogos foi nessa gruta, né, nessa caverna, e quando foram lá, a própria igreja católica não deixou chegar próximo, não deixou, e por quê? Porque muitos arqueólogos suspeitavam que era do Yahushua, ou como você queira chamar ele. Só que a igreja católica não deixou, ou seja, tudo bem, não está provando que não foi, mas observa-se que, por exemplo, foi encontrado de Herodes na arqueologia, certo? Foi encontrado o corpo de Herodes, isso já foi encontrado. E próximo a esse corpo foi encontrado manuscrito, procura na internet manuscrito, e dentro desse manuscrito, de cientista que não seja teísta que eu falo que seja, você já sabe, teísta ou ateísta, que ele seja cientista, ou seja, imparcial além de tudo. E foram constatado que na realidade tinha documentos próximos que falava isso, por exemplo, do soldado romano, que na realidade era um soldado romano que tinha engravidado a própria, vamos supor que o nome dela é Maria, um soldado romano, e até o século II isso era aceito, meu amigo, no próprio ponto hebraico do livro de Tiago. Era aceito até o século II. Aí depois foram tirar esse livro.
era aceito. Do mesmo jeito que era aceito, era, por exemplo, o livro de Barnabé era aceito e depois tirado. O livro de Barnabé pegaram e tiraram. Da mesma forma que era aceito o livro do Justo, né? Também era aceito e depois tirado. A concepção de virgem, você sabe que foi pelo concílio. A concepção da questão de Abraão foram observados, amigo. Olha, se você pegar os documentários de instituições sérias, foram observados que o nome Abraão ele sofreu modificação durante o tempo, que vem de Abraham, mas que antigamente era Arahã. Por isso que, por exemplo, observa, se você pegar, substituir Abraham, você vai ver que era altas, pelo hebraico, altas montanhas. Se você for ver que é Mesopotâmia, se você for ver onde era Mesopotâmia, onde os caldeus viviam, era nessa mesma margem. Peraí, então quer dizer que Abraão significava a própria Mesopotâmia? É. Como se ele veio de luz? Então, meu amigo, mas isso é como eu estou dizendo, você está indo pela Bíblia, mas a arqueologia mostra totalmente diferente, meu amigo. Então quer dizer que não existia luz. Ó, me mostre, é sério mesmo. Aonde, por exemplo, o templo de Salomão, certo? Isso segundo lá, você vê aquele templo amarelo, né? Que tem o teto de amarelo de ouro, certo? Diz que foi de Salomão. Aí quando você espelha pelo que faz da escritura, não bate, velho, não tem como bater. Porque foi descoberto que realmente o templo de Abraão ficava ao local onde se encontra hoje a Síria. Foi encontrado o templo de Salomão lá, com figura de vários deuses pagãos. Foi, meu amigo. Veja lá, tem documentário no YouTube. Hein? Opa. Encontraram o quê? E o templo de Abraão foi encontrado na Síria. O templo de Abraão? Sim, meu amigo. Abraão tinha um templo, bicho? Ele edificou um alto, Aquemós, e foi encontrado na Síria. Peraí, o altar que ele edificou, Aquemós, foi encontrado na Síria. Sim. É complicada essa história aí, viu, Rafael? Não é não, bicho. Tá? Eu botei até um documentário aí mostrando isso, bicho. Documentário, Rafael. Esses documentários são tendenciosos. Tendenciosos não, bicho. Tem que analisar direitinho isso aí. O cientista que fez isso daí, pô, ele não é religioso não. Nem não é religioso. Ele pode, é o próprio não sei o que, Frankenstein, eu esqueci o nome dele aí. O cara tá gerando polêmica, porque na realidade ele é imparcial, bicho, só que o povo quer manter a mentira, tá ligado? Foi encontrado na Síria, tá lá, o que foi feito a Quemós. O templo de Salomão nunca existiu, meu amigo. O templo de Salomão é só você pegar. Mas mesmo assim, ó, mesmo se fosse na Síria, a Síria fica perto ali do local ali, pô. Eu sei, meu amigo, eu sei, mas veja só, quando se fala em Salomão também, ele não está falando de Salomão não, é porque as figuras referentes à história, por exemplo, quando se fala referente ao êxodo, ele não se fala referente ao êxodo do israelita não, ele se fala sobre os egípcios, a fuga dos egípcios. Passou do quê? A diáspora do egípcio. Quando se fala na do êxodo, se fala do egípcio. Quando se fala referente à questão de Salomão, se fala realmente ao próprio Irã, Abi. Por isso que você vê na própria maçonaria, eles falam a palavra Irã, Abi. Depois falam para. O problema é o seguinte, o problema é o seguinte. Por exemplo, se Irã, Abi e Salomão é a mesma pessoa, na própria maçonaria existe Salomão e Irã, Abi, pô.
como dois personagens. Vai revelar. Meu amigo, eu fui de lá, bicho. Olha, eu fico olhando assim. Meu amigo, eu fico olhando assim até onde, bicho? Porque é o seguinte, Irã, Abi e Salomão é uma coisa só, meu amigo. Lá todo mundo sabe isso. Tu acha que ele vai chegar e vai dizer, não, Irã, Abi e Salomão é separado? Não, eu tô dizendo o seguinte, olha só. Não importa se era uma ou duas pessoas. O problema é o seguinte. É contestar os escritos, pô. É isso que eu tô falando, meu velho. Entendeu? Por exemplo, dizer assim, Irão, Abi e Salomão era a mesma pessoa. Mas aí a história conta o contrário, pô. Meu amigo, mas você acha que você vai ter o mesmo espaço se você for chegar na mídia e for falar? Você vai ter o mesmo espaço daqueles que falam uma coisa que a própria história... Eu tô entendendo você, pô. Tô entendendo você. Sei que o sistema nunca deixaria a verdade chegar ao povo. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. O problema não é esse. O problema é contestar a história, pô. Mas entenda, a história foi inventada, meu amigo. Por exemplo, eu não tô Beleza, dizendo... se foi inventada. Como é que foi inventada? Que provas tem disso, pô? Tem sim, bicho. Olha, porque infelizmente eu tô recebendo aos poucos, mas tem. Eles mesmos me mandam. Por exemplo, tem uma imagem que eu mandei pra você, ele mandou pra mim. Tem uma imagem que eu tenho aqui no meu computador, que depois eu vou estar colocando, que eles me mandaram, mas eu não tenho acesso àquilo, pô, eu pego aos poucos. Então, tipo assim, eles mesmos sabem que isso é mentira, agora só que os que falam contra o próprio sistema são 2 ou 3, e o sistema é muito grande, não tem como. É mais ou menos o seguinte, bicho, é mais ou menos que você lutar contra a maré, aí os caras ficam, não, porque você é isso, não, a informação tem que ser passada assim pelos seus irmãos. Observa. Você já ouviu falar sobre o doutor Ricardo da Adventista? Não. Hein? Um moreno que era adventista, que ele é doutor em teologia. Sei, ele é tendencioso, aquele cara. Sim, mas pela questão dele de ele ser doutor e tal, ele tem um poder de autoridade, não, porque eu sou doutor, eu sou isso aqui e tal, mas e fala confirmando que a maioria dos judeus e dos cristãos fala e mostra a prova convincente, ou seja, ele mostra a imagem que ele está em Israel, mostra a imagem tudinho ali. Aí você acha que ele é verdade? Que é verdade aquilo tudinho ali? Que ele mostra? Meu amigo, olha, um cara que trabalha bem por exemplo, ele é arqueólogo também, um cara que trabalha com arqueologia, ele pode falsificar várias coisas ali, bicho. Por exemplo, não passou na mídia isso daí, mas eu fiquei sabendo com os caras que eu tenho adicionado lá no meu blog, que na realidade os documentos que são encontrados lá, o que vão contradizer, na realidade é o que eles tinham dito, é simplesmente colocado dentro do próprio museu de Rockefeller. E aí? Como é que tu vai ter acesso a esses documentos? Não tem como, né, bicho? Aí quando você vê os documentos que respaldam todo esse livro aí, veja a escrita, meu amigo, se é hebraico arcaico, a maioria é tudo hebraico moderno. E os que tem hebraico arcaico tem uma mistura, não é hebraico arcaico, não é um hebraico arcaico natural, é uma mistura, eles botam hebraico arcaico, 2 ou 5, 10 palavras, e depois o resto tudo um lugar que já foi mais novo, que não foi uma língua tão antiga feito o paleo hebraico antigo mesmo, não foi. Então, meu amigo, não tem como, você nadar contra a maré, é você nadar contra o sistema, não tem como. Essa questão por exemplo, foi descoberta nesse mesmo documento do Mamor, do Nag Hammadi, foi descoberto lá, Hammadi, foi descoberto lá, o nome Atom, certo? E Adão era uma coisa só. Podia se falar Atom e podia se falar Adão, porque o T e o D podia ser substituído.
E aí, foi descoberto também que, na realidade, Iago, o nome Iago que tinha comum, era o nome do próprio Baal, que só era falado pelos reis babilônios. E aí, Pra me provar, Rafael. Entendeu? não, meu amigo, cara, você provar, eu provaria. Se eu estivesse lá em Israel, eu obtive essa informação, ia lá e fazia. Mas tem como você ir lá? Então, por isso que eu tô falando. Por crer naquilo que ainda não viu é pau, velho. Assim, Não, eu vi. de acordo com o que se pode ver, entendeu? Eu falei com ele no webcam, mas tem como mandar pra cá? Tem como mandar pra cá? É difícil, bicho, porque é mais ou menos o seguinte. É como se você, tipo, usa aquela que tem pra mostrar, né, que a maioria que foi feita ou até hoje não mandaram é mentira. Mas são poucos, bicho. Se você for ver, Então, observa. quer dizer que Yahweh era o quê? Um rei da Babilônia? Era Ah, o Baal, né? Era o Baal, né? que só é falado pelo rei da Babilônia. E se considerava algo tão sagrado, entendeu? Que só era falado por eles. Então, por isso que você vê lá em Êxodo que quem falasse morreria, entendeu? Quem falasse não. Por causa disso. Porque uma pessoa que fosse da pequena classe, né? Não fosse um rei ou um príncipe, e ele falasse esse nome de forma incorreta, ele era morto. Então já não era falado por causa disso. Também na crença que, falando o nome desse do ser pagão, ele entraria dentro da mais alta esfera celestial. Se acreditava nisso. Então, a história ela é legal. O problema é mostrar alguma coisa, pô. Algum escrito. Não, eu vou pegar, tentar conseguir, na moral. Mas isso daí, bicho, eu vou tentar conseguir, mas isso daí, mesmo que se coloque aqui, muitas pessoas não vão querer ver, não. As pessoas vão querer simplesmente, olha, isso é mentira, porque na verdade isso não existe. Porque as pessoas estão condicionadas, mesmo analisando, a acreditar no teísmo. É feito. Tá escutando? Opa. As pessoas são condicionadas a isso. Hoje, por exemplo, olha, mudando um pouco só referente a isso. Teve gente aí, um carequinha Ashkenazi, que se chama o Capo Rocha, que está aí presente, que é o seguinte, ele vai para o debate, aí ele coloca a questão teísta, certo? Tudo bem. Só que o que acontece? Ele veio dizer que o próprio Einstein defendia o Criador. Meu amigo, pode com isso. É por isso que é feito o Richard David diz. Não estou defendendo Richard David não, mas é feito o Richard David diz. Quando ele morresse, se ele morresse de uma morte natural, ele ia gravar todo o sussurro dele antes da morte devida. Para dizer que ele não tinha se convertido. Porque depois que o cara morre, bicho, que é um grande cientista, um intelectual de extrema habilidade, e quando ele morre, o povo começa a dizer que ele aceitou Jesus, que ele acreditava numa divindade monoteísta, começa a citar isso. Então, como o cara não está presente para se defender, aí isso fica como uma verdade, mas isso é mentira, viu, meu amigo? Você citou isso aí, mas você está na merda. Você citou isso do diastre aí, mas isso aí não existe nada. Do quê? Dizendo que Einstein acreditava no Criador. Einstein, inclusive, tem um vídeo de Einstein falando ele mesmo, Einstein, e esse vídeo ele falando, e inclusive ele estava falando. Surgem muitas frases aí na internet, né, acerca de Einstein. E o pior sido. Eu não estou dizendo que não tenha cientista que não tenha a capacidade de ter a mesma inteligência, de
daquilo, não. O que eu estou dizendo é que algumas coisas ali que ele falou ali, referente, não, porque esse cientista aqui que se fala, ele, na realidade, ele tem um grande conhecimento, tem isso, tem aquilo, e era ateísta, era não sei o quê. Só que se você observar, todo cientista aqui que coloca até escavações, não, que tá um livro que não foi feito por ele. Fizeram no livro e colocaram o nome dele, é totalmente disso. Eu já li esse livro. Não, mas você também não precisa ser tendencioso, não. Zoeira. Você não precisa ser tendencioso. Com certeza, agradar a Deus, mas você está sendo tendencioso, porque ele não escreveu esse livro, não. Foi o que escreveu e colocou o nome dele. Por que você não fala isso? Aí você bota um livro que não estou para agradar fulaninho. Você está para defender sua crença, é totalmente diferente. Então isso é tendenciosismo. Você não está para querer saber a verdade, é isso que eu estou para você. Você está querendo saber a verdade que vai confirmar o que você crê, é diferente. Eu já ouvi falar em biografia já, mas não foi ele que escreveu esse livro. Eu tenho ele falando, meu irmão. Você quer que o cara fale, quer que eu bote o vídeo para dar uma parte de você? Ele dá uma lenda para dar uma parte de você. Ele do além, em vídeo, deu uma lapada em você, dizendo que ele rindo disso. Você quer que eu bote isso? Meu amigo, isso não existe não. Olha, eu fico olhando assim, você é tendencioso, mas que você tá com o Rubem que tá na merda. É por isso que você tá com o Rubem lá. Eu não tô dizendo que você não quer não. Agora você botar uma coisa que não foi escrita com arte, porque eu sei que ele falou totalmente contrário, e mostro ele falando totalmente diferente, e você botar um livro lá dizendo que foi ele que escreveu, dizendo que crê no Criador. Realmente, pare com isso. Então é mais ou menos o seguinte. O cara chega, as pessoas dizem muita coisa, você está dizendo, você diz que ele acredita no Criador, e eu tenho um vídeo dele falando que ele não acreditava e isso aí era para os todos, ele mesmo dizendo isso. Cara, você não quer a verdade, você quer seguir Rubem. Você quer seguir Rubeiola, está na merda, quer seguir porque lá no domingo vem. É isso. Já? O carequinha. O carequinha. Desviou do foco não. Você não quer ver o problema seu é esse, você é tendencioso. Porque quando você fez um vídeo aí que pedacinho, você fez um vídeo lá, por que não debate porque não fez a mesma porque você ficou feito mulherzinha lá, o Jadeu metendo mais você que você tinha mulher. Você não falou isso? Não, porque lá não tinha tempo. E não teve tempo pra mim? Não teve tempo pra mim, eu não falei. Agora você toda vez que vai falar passa vergonha, os teístas, por causa disso. Por causa que você quer defender uma coisa, uma Bíblia que é indefensável, você sabe que tem erro. Agora não quer ver. Aí fica querendo dar racionalização em relação a isso. Mas peraí, meu amigo, hoje. Ou você vai concordar com o próprio Rubens que o diabo vai puxar sua perna de madrugada. Só se você concordar com isso, que o diabo vai puxar sua perna de madrugada, puxando de você tal, só se for isso. Sabendo que isso aí foi uma... Fala no Rubens, o cara se converteu, não foi? Bicho aí ao luxo, não foi? Ele só fez o seguinte, ele só mudou o nome. O ator famoso. Ele só mudou o nome, ele só pegou o nome, mudou para Iarruxa e continuou com os mesmos vícios e costumes. Eu não vi nada de modificação, meu amigo. Ele acredita que... Ele agora, aquele boy lá, o ator lá vai ser garoto propaganda do Verdade Oculta. Aí fica com essa resenha, fica arretado, fica com essa resenha. É por isso que se eu morrer de uma morte natural, eu vou até botar um gravadorzinho para depois não dizer, olha,
Rafael Nascimento, quando estava lá no fim, ele se converteu, voltou para a igreja. Não, o povo vai dizer, o povo da isso é dose, meu amigo, é dose para cachorro. É dose. E o pior disso tudo que acontece é que lá ele não veio com essa argumentação todinha dele lá. No debate ele lá, ele só leva uma pata. Tá. Aí eu olhei assim, não, peraí, bicho. Tem que falar uma coisa aí do hebraico, porque senão o povo vai ter que ajudar do cara, senão ia passar mal. Agora depois quando ele sai do debate, ele não, porque olha, porque é dessa forma, por causa disso, porque daquilo, tal. Aí por que não falou assim lá? Aí vem passar a resenha. Aí pessoal, eu chego do trabalho agora, eu vou almoçar, pô. Beleza? Depois a gente continua conversando. Vai lá, acho que nada. Valeu. Valeu. Você vai pro céu. Vou mais em cima das nuvens dos gases. Irmão, isso virou um dinheirinho do caramba. Começar a inventar uma nova religião.